Olá, queridas virtuosas! Que bom tê-las novamente conosco. E esse ano, o Virtuosas vai estudar Tito 2. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na Palavra de Deus, livro de Tito, capítulo 2. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E as queridas virtuosas que estão aqui, nós vamos debater um pouco acerca disso e vamos começar com Juliana Cruz. Ju, olhando para o texto, o que é que a gente pode inferenciar de qual é o papel da mulher cristã segundo a passagem lida? Olha, esse papel é desafiador, né, para nós mulheres, mas queria começar falando sobre a ordem criacional de Cristo, né? Deus, ele criou o homem e mulher com igual valor para ele, né? Tá lá em Gênesis 1:27, mas com funções distintas. Então, nós mulheres, nós precisamos ser auxiliadoras idôneas, e isso não envolve só o contexto da igreja, mas no nosso lar, onde nós estamos construindo nossos laços e fortalecimentos dentro do nosso contexto familiar. E ainda, além disso, a gente está formando o nosso design de Deus, aquele que Ele colocou sobre a nossa identidade. Às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, né? Algumas mulheres, não nós mulheres, mas algumas mulheres falam que Deus criou o homem, mas a obra-prima foi a mulher, e em contrapartida vem aquelas gracinhas de dizer, com a sobra do material, né? Criou com o restinho lá a mulher, né? E como a palavra de Deus, ela nos exorta a dizermos que nós somos iguais perante a Cristo. Nós não somos aquilo que o outro diz acerca de nós, mas nós somos aquilo que Deus criou para sermos mulheres idôneas, mulheres da palavra, mulheres ouvintes e mulheres que são praticantes também. E esse papel ativo, né, da questão de ser auxiliadora, isso envolve também a nossa função de sermos sábias. Então, no falar com os nossos maridos, então, quando a gente fala do papel, né, se a gente for parar para pensar, quando a gente pega a capa de um livro e a gente vê um título, né, a gente sabe que é um livro e a gente sabe mais ou menos do que se trata aquele livro pela capa. Só que para a gente conhecer aquele livro, a gente precisa se debruçar, ler, estudar. Assim, as ferramentas que a mulher recebe. Então, a palavra de Cristo é a nossa principal fonte de instrução. Então, sabemos que ali é o principal livro para nós. Só que a gente só sabe que aquilo ali tem a referência para os nossos comportamentos, para a nossa temperança, para a nossa maturidade, quando a gente se debruçar e começar a ler, a estudar, né? E nesse papel aqui também da mulher cristã, segundo Tito, né, em relação à igreja, eu separei aqui 4 pontos, né, que é o papel da mulher no lar e na igreja, que é amar os seus maridos e seus filhos, que isso envolve o zelo, a paciência e a busca pelo bem da família, como vai dizer também em Efésios 5:22-24. Que isso para muitas mulheres tem sido uma tarefa difícil
de amar o seu lar, né? E amar os seus filhos, amar o seu marido. Então, às vezes, a mulher cristã, e de modo geral, pode olhar para essa tarefa e ver como cansativa, enfadonha, que exige muito desgaste físico e mental, mas de fato, isso é para um bem muito maior, que é para a glória de Deus, né? É para que a glória do Senhor possa ser glorificada naquele ambiente. E a segunda coisa que eu coloquei é de serem prudentes e puras. O autocontrole e a santidade são qualidades que protegem nosso testemunho como cristã. Então, nós mulheres, nós passamos por várias fases, né? A mulher, ela tem o seu ciclo, a mulher, ela tem o período de gravidez, a mulher tem o período pós-gravidez, a mulher tem o período pré-menopausa, menopausa. Então, a mulher passa pela infinidade de um contexto emocional que, às vezes, ela não vai conseguir lidar sozinha. Então, por isso que ela deve se achegar às Escrituras e também às outras mulheres mais velhas, que é para ter experiência de como elas passaram pelas situações, né? Porque eu posso saber como lidar com a raiva, mas em relação ao comportamento, mas eu posso saber não lidar com a minha tristeza. Eu posso saber não lidar com a minha ansiedade, com o meu orgulho, com as frustrações. Então eu posso não saber lidar com isso. Então tem sempre algo que a gente vai precisar, não necessariamente dar de uma referência, porque a principal referência nossa são as Escrituras. Mas alguém que ande lado a lado em experiência. Aquela que também errou, aquela que também passou por um turbilhão de coisas. E como foi que ela passou? Né? Como foi que ela fez isso? Como foi que ela aprendeu depois daquela fase? E isso é muito importante para o nosso testemunho como cristãs. E que as mais novas também estejam abertas a receberem esses ensinamentos, né? Que isso é muito importante e rico. O terceiro contexto é de estarmos ocupadas em casa. Essa expressão não exclui o trabalho fora do lar, mas enfatiza que a mulher deve priorizar a sua casa como um campo de discipulado e de serviço. Então, o principal serviço deve ser fora do lar? Não. Muitas mulheres hoje se sentem até culpadas, né? E até algumas dizem assim, não perca seu tempo. Olha, você vai ter bebê, mas não perca muito tempo, não. Volte para a sua carreira, volte para o que você se formou, volte para suas atividades fora do lar. Só que a principal ocupação da mulher, ela deve ser onde? No nosso lar. Lá vai ser a nossa maior referência do serviço e do nosso testemunho como cristãs. E fora do lar é a expansão daquilo que você já tem. Voltar para o lar, estar no lar, é a nossa maior segurança. A gente pode perder tudo. Trabalho. E muitas vezes precisamos tomar algumas decisões para estar dentro do lar. Mas essas decisões, às vezes, são tomadas de forma tardia. É um filho que está muito rebelde na escola. É um adolescente que está com pensamentos estranhos e sentindo muita ansiedade. É um marido que já chega do trabalho e você já não consegue suprir algumas necessidades dele. Você está sempre cansada. Então, às vezes, você vai precisar abrir mão do trabalho, né, como sua, às vezes, principal prioridade, para poder salvar a sua família. Nesse sentido, né? Não salvar no sentido literal, mas
mas de resgatar aquilo que teve ali falhas e dificuldades. E quantas de nós, quando tomamos uma decisão dessa, somos rejeitadas, né? São ridicularizadas. Poxa, você vai deixar o trabalho para sua... Gente, é falta de intimidade, sabe? Os valores estão sendo distorcidos. Mas quando a gente volta para as Escrituras, a gente vê o que é que o Senhor nos chamou, né? E graças a Deus por isso. E porque, na verdade, nós somos contraculturais. Né? A cultura fala que você tem que ser protagonista, que você tem que colocar coisas que realmente lhe colocam numa posição de visibilidade como sendo prioridade, para que você seja visto, para que você seja reconhecido, para que você seja amada. Mas quando, na realidade, como a Ju bem falou, as Sagradas Escrituras, elas apontam que a minha prioridade é o meu lar, é a minha casa. Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar, porque a realidade de alguns lares precisam, né, tem essa necessidade desse auxílio, dessa renda, dessa mulher fora de casa. Mas quando a gente pensa que você vai passar o dia trabalhando, quando você chega, você tem que dar conta daquilo que realmente importa, que é o que mais importa, você já está cansado, você deu o seu melhor lá no trabalho. Aquilo que era para ser o melhor, a fatia do melhor do seu tempo, a fatia do melhor do seu humor, você deu num lugar que não é tão prioridade assim. E no último contexto é que um dos principais, né, da mulher em relação ao papel dela na igreja, ela refletia a ordem bíblica em relação à submissão ao seu marido, né? Porque uma mulher que ela consegue refletir isso, é o reflexo do relacionamento que Cristo tem com sua igreja, com o seu marido, né? Ela pode passar muitas experiências e ela vai saber que ela vai ter alguém do lado, né, para lhe guiar. E é isso. E olhando para Tito 2, eu pergunto como é que as mulheres mais velhas, né, olhando para as meninas aqui, como é que as mulheres mais velhas, elas podem ser modelo de um comportamento cristão para as mulheres mais jovens? Olha, Fernanda, essa pergunta ela é um desafio, certo? Mas, assim, a palavra de Deus, ela nos diz muito claramente que, como você leu em Tito, né? Quando ela diz aqui que, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem capazes de ensinar o que é bom, e assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, seus filhos, serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa. E a Ju trouxe todos assim, esmiuçando, né, como é que deveríamos agir e trazendo como ser esse modelo. Eu digo que, em primeiro lugar, é um desafio, porque assim, a palavra de Deus nos mostra como é que devemos ser, mas através da graça do Senhor, Ele nos capacita dia a dia, porque somos pecadoras, somos pessoas falhas, mas o Senhor nos capacita. Então, eu, como mulher mais velha aqui, olhando aqui para essa roda, eu sou a mais velha, graças a Deus por isso. Daqui eu sou a mais velha, graças a Deus. E aí a gente entende, quando a gente olha assim para a mulher mais velha, a gente entende e acredita que essa mulher mais velha, ela tem mais conhecimento da palavra, ela já viveu mais, ela teve outras experiências. Mas quando eu olho para a palavra, essa mais velha, eu não entendo somente da idade. Sim. Eu entendo também que é aquela pessoa que tem um conhecimento da palavra, que tem mais intimidade, um tempo maior de intimidade com o Senhor. Mas eu trazendo para a questão da idade, né, olhando para vocês, né, então o que eu peço ao Senhor, para que eu seja esse modelo, né, de uma mulher que tem conhecimento da palavra, né, e o Senhor tem mexido muito no meu coração com relação a isso, a ler a palavra, a ter um momento devocional, de oração, porque como poder ensinar as mais jovens a ter uma vida de devoção, uma vida voltada ao Senhor, se eu não tenho tido isso?
né? Então, vamos passar por problemas, como a Juliana colocou, do questão de filhos, a questão de trabalho. Um dia que será o meu escape? O meu escape, em primeiro lugar, é o Senhor. É buscar, através da palavra do Senhor, o entendimento de que todas as coisas que a gente passa nessa vida cooperam para o nosso bem. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser esse modelo e ensinar as mais jovens a amar a palavra de Deus, a buscar essa intimidade ao Senhor. E como a próprio livro diz, né, ele fala de amar os seus maridos, amar os seus filhos, porque no início de casamento, minhas irmãs, é um negócio assim, é maravilhoso, mas depois vem a realidade. E aí eu tenho que ensinar essas meninas mais jovens que a bondade de Deus, ele é um pecador como eu sou pecadores e que juntos, buscando ao Senhor, esse casamento é até que a morte nos separe. Então é ensinar a amar os seus maridos, a ser boas donas de casa. O Senhor nos chamou para ser dona de casa, ser donas do nosso lar. E às vezes a pessoa diz, só a casado. Não, as solteiras também. Você tem a sua casa, você tem a sua igreja, você tem a casa da sua amiga, onde você vai trazer aquele toque, que Deus nos deu esse toque maravilhoso. Então, este é o modelo que as mais velhas precisam ensinar às mais jovens, né? Ter uma vida de piedade, de reverência. Um outro ponto imprescindível, evitar a maledicência e também a questão de ser um exemplo no falar. Temos que ter muito cuidado, sabe? A questão da calúnia, a questão de exageros. Hoje em dia a gente vê mulheres mais velhas dizendo, eu não fiz isso na infância, agora eu vou fazer tudo que me dá. Gente, isso não é mulher cristã, piedosa para fazer. Nós temos que ser exemplos de mulheres sérias, íntegras, que falam a verdade. Como o Salmo 15 diz isso claramente, né? É falar com coração, falar com amor, falar com sabedoria. Olha o seu exemplo, você tem seus filhos, você tem sua igreja, você tem seu trabalho, e você chegar no local e a pessoa olhar e dizer, poxa, eu quero estar perto daquela pessoa, porque ela é uma mulher piedosa, é uma mulher que olha. Então nós temos que ensinar essas meninas a ser essas meninas do Senhor, que busca viver conforme a vontade de Deus, não indo por ventos de doutrinas, né? Olha aquilo ali, vou atrás disso. Não, é a palavra do Senhor. Então temos que ter palavras que edificam, né? Palavras sóbrias, prudentes, né? Temos que ensinar também as meninas, como a Ju já colocou, né? Demonstrando prudência, pureza, ter equilíbrios nas prioridades, porque como mais velha já passei por várias situações em que uma mais jovem ainda vai passar, e ali eu vou poder ensinar. Achei tão legal, uma menina chegou, tia, eu não sei fazer feijão. Pô, eu vou ensinar você a fazer feijão. E eu fui ensinar a fazer feijão. Eu não sabia fazer feijão. Então são coisas, eu não sei ler a Bíblia. Então vamos aprender a ler a Bíblia, vamos aprender a fazer um mercantil. É um dia a dia, não é quando ele diz aqui, a gente vai ensinar, não é só a palavra, é o dia a dia, é a vida prática. É trazer a palavra de Deus para o ordinário. Exatamente. Sim. Então, dessa forma, né, a gente vai estar trabalhando, né, no coração dessas meninas. Agora, a Juliana disse um ponto que eu achei formidável, que as mais jovens aceitem o que as mais velhas irão ensinar. Porque, infelizmente, às vezes tem algumas jovens que acham que já sabem tudo. Claro que vocês têm algumas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, eu sou uma analfabete. Então, eu vou sempre pedir ajudas às universitárias para fazer alguma coisa. E aí é lindo quando você me ensina e eu te ensino. E essa é a beleza do Evangelho. Né? E a palavra de Deus, ela nos chama sobre isso, né? Aconselhai-vos mutuamente. E eu clamo em nome de Jesus que possamos ser essa comunidade onde as mulheres ensinam uns às outras, onde elas não precisem procurar as de fora, que não têm a verdade, que não conhecem a palavra.
que a gente possa construir. Então, esse é o modelo, né, dessa mulher reverente, essa mulher que sábia no seu falar, no seu comportamento, na sua maneira de agir, né? Sou assim, estou no processo. Estou aqui no processo de santificação, porque a palavra nos chama a ser santos, como Ele é santo. Ele é o nosso modelo. E depois de tudo isso, por que eu vou fazer tudo isso? É para glorificar a Deus. Que o próprio versículo ele termina dizendo isso, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nós estamos aqui sendo representantes desse Deus maravilhoso e bom. E vale ressaltar que muitas vezes algumas pessoas confundem piedade com bondade. O que é uma mulher piedosa? É aquela mulher que aponta para Cristo. É aquela mulher que a sua referência, o seu olhar, a sua submissão, o seu comportamento refletem o Cristo, a Cristo, né? É sermos cristo-icônicas. A palavra é essa. Né? Icônico é imagem, né? Então, refletir a imagem de Deus. Assim como a lua, né? Ela reflete ao sol, nós precisamos refletir o sol da justiça, que é o nosso Criador. Amém. Né? E Duda não poderia ficar de fora. Dudinha, Duda, fala pra gente quais são as características dessa mulher. Bom, na verdade eu vou fazer um resumo de tudo que foi dito, né, pela Fran e pela Juliana. E olha aí, na prática, as mais velhas ensinando as mais novas. Eu sou a mais nova do grupo e só com essa conversa eu tenho aprendido muita coisa. Mas eu também vou pedir para que as meninas de casa abram suas Bíblias e aí a gente vai acompanhando, né? Vou fazer um resumão de tudo que as meninas disseram. E a pergunta é quais são as características de uma mulher cristã, né? Segundo tudo que foi falado, né? Segundo o Tito 2. E no versículo 1 ele já fala, né, sobre falar o que convém à sã doutrina, né? Então, a importância de nós estarmos, como a tia Francine falou, diariamente estudando a palavra de Deus, tendo mulheres sábias, mais experientes que nós, também nos ajudando, né, nos instruindo a estudar a palavra do nosso Senhor. E tudo isso, né, é para apontar a Cristo. A sã doutrina aponta para Cristo. E no versículo 3 ele fala, né, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. Resumindo tudo, é sobre ter maturidade espiritual, né? Não caluniadoras, a questão da calúnia também tem uma questão muito que ultimamente tem sido levantada bastante, a questão da fofoca, né? A questão de controlar a língua, de nós termos domínio próprio. Que em Tiago ele fala sobre nós controlarmos a língua, né? Aquilo que a gente fala pode abençoar, mas também pode matar alguém, né? No sentido de ferir o meu irmão. E isso é contra as Sagradas Escrituras, como a gente já viu. No versículo 4, né? Algo que eu já tinha falado sobre instruir, né? Instruir é trazer ao senso, né? E já parte para o versículo 5, que fala sobre a sensatez, sobre sermos sensatas, honestas, boas donas de casa, né? E no sentido aqui, né, como a Júlia tinha falado, boas donas de casa não é condenando o trabalho fora do lar, né? Paulo, ele tá falando, na verdade, sobre, tá combatendo, na verdade, algo que a gente viu em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 5, nós vamos ver Paulo falando sobre as viúvas mais novas, como elas eram impacientes, elas não sabiam cuidar bem do seu lar, aquilo, né, que Deus nos ordenou a fazer. Então, ele está combatendo justamente esse comportamento, né, de mulheres levianas que não sabiam administrar bem os seus lares, não sabiam cuidar dos seus maridos, não amavam seus filhos, e etc. Além disso, bondosas, sujeitas ao marido, como a gente já falou. E tudo isso é para que a palavra de Deus não seja difamada, né? E eu queria terminar falando sobre o versículo 11 ao versículo 15, está com o seguinte título:
os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, né? E eu vou ler aqui para vocês que é algo que Tito resume muito bem e termina de uma forma muito bonita esse capítulo. Vamos ler. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, todos esses versículos, né, nos mostram o propósito de tudo isso, o propósito de nós sermos piedosos, de termos essa vida piedosa, de sermos honestos, boas donas de casa, e tudo o que foi falado nos versículos passados, né? E tudo isso aponta para Cristo. A gente não deve olhar para esses versículos como, eu preciso ser melhor, eu preciso ser uma mulher melhor para isso. A gente não pode tratar isso como se fosse um checklist. Eu sou honesta, check. Sou bondosa, check. Sei arrumar minha casa, check também. Não. Você fazer feijão? Exatamente. Nós devemos olhar com o pensamento de que nós precisamos de Cristo para podermos ser tudo isso. Amém. Isso não aponta para nós, mas sim para o nosso Salvador. Eu preciso de Cristo, eu preciso do meu Salvador, eu preciso da graça que Ele me concede, para que assim eu possa ter uma vida redimida e que eu possa resplandecer a sua luz. E tendo uma vida redimida, sim, eu vou conseguir cumprir, né? Fazer tudo isso, ser tudo o que Tito e toda a Bíblia fala que é para sermos, né? Então, o foco disso, terminando aqui a minha fala, é sobre, basicamente, mulheres vivendo a beleza do Evangelho em uma comunidade baseada na graça do nosso Senhor, nos ajudando uns aos outros, orando uns aos outros, exortando, porque é muito importante exortar uns aos outros. Isso é uma forma de amor, como a gente vê em toda a Bíblia, e sempre vivendo em comunhão e vivendo esse Evangelho que é muito bonito e que nos redime, né? Esse exemplo de Tito 2, na verdade, é de pessoas que foram redimidas por Cristo. Sim. E porque elas foram redimidas, elas são assim desse jeito. Amém. E aproveitando tudo que nós comentamos aqui, essa busca da mulher em viver para a glória do Senhor, e foi dito muito a necessidade dessa intimidade, a nossa igreja agora começa, semana passada nós lançamos o discipulado feminino. Então esse discipulado feminino é para as mulheres, somente para as mulheres da IPF neste ano. Então mulheres da IPF, participe do discipulado feminino. O discipulado feminino são 2 livros que iremos estudar. Iremos estudar o Buscando a Deus, onde ele trabalha o caráter, onde ele estuda sobre a importância dessa intimidade com Deus, com a sua verdade. E aí esse livro nós estudaremos, são 12 lições, e teremos também o Design Divino. São 8 lições onde ela trabalha a verdadeira feminilidade bíblica. Por que Cristo me chamou para este mundo? Então são esses 2 tipos de livro que nós iremos trabalhar. Acesse aqui no link e ali você vai ter as informações, os dias, os horários para o discipulado. Então eu chamo você, mulher da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, venha estudar conosco, porque é tempo de buscar ao Senhor. Não tem mais essa questão de não está na minha agenda, tem que estar na sua agenda. O Senhor é a sua agenda, então busca o Senhor. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se deleitado nessa conversa, em todos esses assuntos que a gente abordou aqui com as meninas. Foi uma conversa muito abençoada, espero que também tenha abençoado a vida de vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, comente e também compartilhe com outras irmãs da sua igreja, do seu condomínio, suas colegas de trabalho, enfim, todas as mulheres que você conhece. E até o próximo vídeo.
calma. Não terminou ainda. Foi isso. O próximo Virtuosas, nós vamos trazer aqui uma surpresa e preparem-se, guarda essa data, dia 8 de março, às 15h30. No próximo Virtuosas a gente dá mais detalhes. Tchau, tchau.